Fala galera do Direito Civil, meu nome é Ana Silvia e a gente tá aqui mais um dia para ver uma matéria super importante dentro da melhor matéria do mundo. Hoje a gente vai falar sobre, dentro do direito sucessório, sobre testamento, sobre a sucessão testamentária e o testamento de forma geral. Principalmente a gente vai abordar os testamentos comuns aqui, tá bom? Hoje essa é a matéria da nossa aula. Senta aí, aperta o cinto, a aguinha do lado e o que a gente não pode esquecer jamais: Código Civil. Código Civil junto com você para a gente conseguir verificar todos esses conceitos, os requisitos de cada testamento de forma prática, observando os artigos que o legislador trouxe para a gente. Certo? Vamos começar fazendo uma diferenciação bem rápida. O objetivo da aula não é esse, em relação à sucessão legítima e à sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela imposta pelo legislador, onde é obrigado, de cujos tem a obrigação de transferir os seus bens a certas pessoas, que são aqueles sucessores legítimos. Por outro lado, o direito sucessório, a gente sabe que também leva muito em consideração a vontade daquela pessoa que em vida quer transferir um certo bem ou uma parte dos seus bens a certas pessoas que durante a sua vida aí fizeram parte e acabaram tendo vínculos de carinho, seja mesmo familiares ou de amizade, e quer deixar algum patrimônio aí após a sua morte. A gente sabe que o direito sucessório ele é baseado em dois pilares extremamente fortes. Primeiro, a lei que traz pra gente a sucessão legítima, a matéria aí de uma outra aula. E a matéria de hoje, ela vem no fundamento de que o direito sucessório, ele respeita muito a vontade, aqui no nosso caso, do testador. Então seria assim, 50% para os herdeiros legítimos, 50% para os herdeiros que o próprio de cujos, né, o próprio testador, escolhe para serem beneficiados com uma parte do seu patrimônio. A gente pode fazer, o testador pode fazer através de testamento ou através de codicilo, que também não é a matéria de hoje. Hoje a matéria é testamento. Mas a gente sabe que, baseado na lei e baseado na vontade, surgem esses dois tipos de sucessão: a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Então vamos abrir a aula de hoje falando sobre sucessão testamentária. Como a gente disse, a vontade do testador é levado muito em consideração dentro do direito sucessório. Mas veja, no nosso ordenamento aqui no Brasil, a gente não tem uma vontade livre. O testador não tem direito de testar todo o patrimônio dele quando ele tiver herdeiros legítimos. Quando tiver que separar aquela parte para os herdeiros legítimos, o testador não tem a possibilidade de fazer o que quiser com o seu patrimônio. O que a lei nos diz? Que a pessoa que tiver herdeiros legítimos tem que separar 50% do seu patrimônio para eles herdarem aquele patrimônio. E também, daí diz a lei, que o testador tem 50% do seu patrimônio disponível para testar. Ou seja, 50% a gente deixa ali reservadinho para os herdeiros necessários, e os outros 50% o herdeiro pode distribuir ao seu bel prazer. Ele pode distribuir seus bens para quem ele quiser. Interessante a gente colocar aqui, porque às vezes a gente está sentado lá fazendo a prova do concurso e a gente fica nervoso. Vou repetir uma coisa aqui para vocês. A gente, quando tiver uma prova falando assim, só pode testar 50%, sempre. Veja, gente, não é sempre que só pode testar 50%. Por quê? Se aquele que vai testar não tem nenhum herdeiro legítimo, aquele que a lei impôs como legítimo, para quem que vai o patrimônio dele? Para quem ele quiser. Então ele testa da maneira que assim ele quiser. Agora também, a gente tem que levar em consideração que o testamento, ele deve ser feito sem prejudicar o dia a dia ali daquele testador. Ele não pode simplesmente doar 100% e ficar sem nada para ele durante a vida, né? Por isso que a gente faz uma comparação sempre entre o testamento e a doação em vida. Porque o testamento nada mais é que uma doação causa mortes. Muito bem. Não existe um conceito de testamento dentro do Código Civil. É importante colocar isso porque no Código Civil de 16 o legislador colocou um testamento, mas a doutrina e a jurisprudência criticavam muito
a esse conceito que ali existia. Então, pelo princípio da operabilidade, que fundamentou aí o nosso Código Civil de 2002, ou seja, fica mais fácil de a gente conseguir colocar a lei dentro do caso concreto, ou na verdade o caso concreto dentro da lei, o legislador optou por não colocar um conceito de testamento que foi aplaudido aí pela doutrina. Veja que para você fazer o testamento, algumas regras têm que ser seguidas. E é isso que a gente vai começar a ver agora. As nulidades que trazem a falta de formalidades instituídas na lei para aquela pessoa poder testar. Qual é a natureza jurídica do testamento? Gente, causa polêmica. Aí, qual é a natureza jurídica do testamento? Mas vou ficar com a doutrina majoritária, que eu gosto mais, uma doutrina mais moderna. Aí, vocês sabem que eu gosto muito do autor do Flávio Tartucci. Então, eu tô nessa corrente. Gente, cuidado se vocês forem fazer uma prova e não for esse entendimento da banca, tem que ficar aí meio de olho para ver quem que tá fazendo a prova do concurso de vocês. Mas, a princípio, dominante hoje, testamento é sim um negócio jurídico. Qual é a forma de negócio jurídico mais comum? Um contrato. Então, a gente vai equiparar aqui os efeitos, né, a classificação dos contratos. Agora, a gente vai aplicar dentro do testamento. Eu trouxe aqui para vocês um resuminho das principais características do testamento como negócio jurídico. A primeira delas, ela é unilateral, porque somente existe a vontade expressa de uma pessoa nesse negócio jurídico que se chama testamento. Ele é gratuito. Por quê? Porque não existe diminuição do patrimônio de nenhuma da pessoa ali que está instituindo o testamento. Ele é causa mortis causa, porque ele só começa a produzir os seus efeitos após a morte daquele que testou. Ele tem forma prevista em lei. Se ele tem forma prevista em lei, a pessoa que testa e não segue a formalidade prevista em lei causa o quê? Nulidade absoluta. O testamento, quando aberto e verificada tal nulidade, ele vai ser considerado nulo e ele não vai produzir os seus efeitos. Então tem que tomar bastante cuidado na hora da elaboração do testamento, uma vez que aberto o testamento após a morte, pode não surtir nenhum efeito. O testamento ele é revogável, uma vez feito você pode mudar as cláusulas ou se você quiser, você pode revogá-lo como um todo. A gente tem uma aula aí, depois quem tiver curiosidade, para falar sobre as formas de revogação do testamento. E ele é personalíssimo, tem que ser feito pela pessoa e só pode ser feito por uma pessoa. Não posso testar eu junto com o meu marido. Testamento ele é personalíssimo, cada pessoa faz o seu. Não posso fazer um testamento conjunto, ok? Como a gente está falando que o Código Civil não trouxe um conceito pré-determinado de testamento, eu tirei um conceito do livro do Flávio Tartucci para trazer, fica mais fácil o entendimento em relação à matéria. Diz Flávio Tartucci que testamento é um negócio jurídico unilateral, personalíssimo e irrevogável, onde o testador faz disposições de caráter patrimonial ou não. Isso é interessante a gente perceber que existem dois tipos de disposições possíveis dentro do testamento. Normalmente, até concordo com você, a disposição ela é patrimonial, mas não é só esse tipo de disposição que é admitida pelo Código Civil para você inserir como cláusula no seu testamento. O seu testamento também pode conter cláusulas não patrimoniais, certo? Então a gente colocou aqui cláusulas patrimoniais. Artigo 1857. Você com o Código Civil aberto acompanha comigo. Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. Veja que a gente estava conversando no começo da aula se a pessoa pode testar somente 50% do seu patrimônio ou se ela pode testar o seu patrimônio de forma integral. Aqui o próprio artigo já diz, ou ele pode testar tudo ou uma parte. Quando que ele pode testar tudo? Quando não tem herdeiro legítimo. Aí ele fica... o seu patrimônio fica à disposição para ele fazer o que bem entender. Porém, quando da presença dos herdeiros legítimos, a porcentagem deles, 50%, vai ter que ser tolerada aí pelo testador. A gente também tem as disposições não patrimoniais que estão previstas no mesmo artigo. Desculpa, gente.
Só que no parágrafo 2º diz que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Posso ter, então, um testamento que nada fale sobre questões patrimoniais, só fale sobre questões não patrimoniais. No slide que está aqui do lado, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Coloquei criação de fundação. O testador pode deixar um dinheiro separado, uma casa separado, seja qual for o patrimônio, para criar uma fundação. Ele não tem um caráter completamente não patrimonial, mas o objetivo aqui é dizer, eu quero que crie uma fundação. Por isso que ela é instituída como caráter não patrimonial, como uma cláusula dentro do testamento, mas não patrimonial. Pode instituir um bem como bem de família. Veja que eu não estou transferindo a minha propriedade para ninguém, mas eu estou dizendo que aquele bem deve ser instituído como bem de família após a minha morte. Também pode haver o reconhecimento de filhos, deserdação de herdeiros. Tudo isso pode ser feito através de testamento. Então, temos sempre que ter em mente que testador não é sempre que fala sobre patrimônio. Podem ter outras cláusulas com cunho não patrimonial. Quem tem capacidade para fazer o testamento? O artigo 1860 traz para a gente as pessoas que têm essa capacidade de testar. Olha, a gente sabe que a gente está estudando aí, a partir de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe bastante alterações para a gente em relação à questão da capacidade. Então, cuidado com o livro que você está lendo, veja se ele está atualizado em relação ao artigo 3º e 4º do Código Civil, que fala sobre a incapacidade relativa ou absoluta. Certo? Vamos começar falando sobre o artigo 1860, porque hoje o que interessa pra gente é a capacidade do testador. Além dos incapazes, não podem testar, no ato de fazê-lo, aqueles que não tiverem pleno discernimento. Aqueles que tiverem naquele momento, eles podem ter não ter o discernimento suficiente para fazer um testamento. Teve um derrame cerebral e deixou alguma sequela, sofreu um acidente, tá fazendo um tratamento psiquiátrico para alguma doença, várias as opções aqui que a gente pode trazer. Se naquele momento ele quer fazer um testamento, mas ele não possui discernimento suficiente, aquele testamento vai ser nulo se assim o for feito. Aqui a sanção em relação à não formalidade, como disse, é a nulidade do testamento. Os maiores de 16 anos inclusive, podem testar mesmo sem assistência dos seus pais. Está escrito ali no parágrafo único do artigo 1860, podem testar os maiores de 16 anos. Fiz 16 anos, posso fazer um testamento? Posso. Preciso de assistência? Não. Só para trazer como curiosidade para vocês, é lógico que os emancipados também podem testar. Questão interessante, mas não controversa, é se a pessoa jurídica pode elaborar um testamento. Veja, não existe essa possibilidade. Não existe testamento de pessoa jurídica, porque a morte da pessoa jurídica não é vista da mesma forma, não é vista legislativamente da mesma forma do que a morte da pessoa física. Então, esse instituto de testamento é de uso exclusivo das pessoas físicas. Então, não há que se falar, morreu a pessoa jurídica, nós vamos herdar. Não tem essa possibilidade. A gente está falando da capacidade do testamento, mas a gente ainda não parou para analisar um tema bem específico. Quando que a pessoa tem ou não tem capacidade para a elaboração de um testamento? No momento da elaboração do testamento. Pensa comigo. Eu, com 22 anos, resolvo fazer um testamento. Faço esse testamento. 10 anos depois, eu sofro um acidente que me tira completamente o meu discernimento. Eu não tenho mais capacidade mental, não tenho mais discernimentos para atuar nos atos da vida civil, não tenho mais discernimento nenhum. Minha pergunta para vocês é a seguinte: aquele testamento que eu fiz há 10 anos atrás, ele tem validade? Ele tem validade, porque o que vale é o discernimento, a capacidade da pessoa no momento da elaboração do testamento, certo? Daí aqui que eu queria trazer uma questão para vocês. Cuidado que eu já vi pergunta em concurso sobre isso. Vai lá na última folha do teu Código Civil e dá uma olhada no artigo 2035. Parece coisa do passado, mas o Código Civil de 16 ainda está aí batendo a nossa porta. O artigo 2035, ele fala sobre a lei no tempo.
houve essa mudança, essa transição do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002. Como que a gente vai conseguir resolver um testamento que foi elaborado sobre a égide, sobre a luz do Código Civil de 16, e ele vai produzir os seus efeitos dentro da vigência do Código Civil de 2002? Como que faz? Como é que eu vou ver se os requisitos do testamento foram cumpridos lá naquele momento, lá no Código Civil de 16, usa as regras do Código Civil de 2002, então vem o artigo 2035 para sanar qualquer dúvida em relação à eficácia do testamento. Olha só o que diz o 2035. A validade do negócio jurídico, já que testamento é um negócio jurídico, e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste código, obedece o disposto na lei anterior. Ou seja, o negócio jurídico que foi elaborado sobre a égide do Código Civil de 16 segue as regras de elaboração do Código Civil de 16. Porém, o legislador põe uma vírgula no artigo 2035 e continua dizendo que, em relação à eficácia, ou seja, os efeitos que esse negócio jurídico vai ter, vão estar sobre os requisitos, classificações e consequências do Código Civil de 2002. Olha só o que ele diz. Obedece aos dispostos nas leis anteriores referidas no 2045, mas os seus efeitos produzidos após a vigência deste código aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinação diferente dentro daquele negócio jurídico. Vamos fazer um resumo do 2035 dentro da matéria de testamento? Se o testamento foi elaborado com a vigência do Código Civil de 16, a questão de elaboração, quantidade de testemunhas, formalidades que tem cada testamento, tem que obedecer às regras do Código Civil de 1916. Por outro lado, se a morte ocorreu, a abertura da sucessão, ocorre após a vigência do Código Civil de 2002, esses efeitos vão estar subordinados à legislação daquele momento, ou seja, do Código Civil de 2002. Então, cuidado, se você tiver frente a um testamento produzido, elaborado antes do Código Civil de 2002, vai abrir o Código Civil de 16 para ver se todos os requisitos que naquela época eram necessários para a elaboração do testamento foram ali preenchidos, se todos os requisitos foram cumpridos pelo testador. Vamos falar agora, começando uma segunda parte aqui da aula, sobre as formas ordinárias de testamento, as formas comuns de testar. Por que existe a forma ordinária? Porque com certeza existe a forma extraordinária. As formas extraordinárias são exceções às formas ordinárias e são nunca utilizadas. Eu vou dizer para você que não tem aplicação basicamente nenhuma, mas se está na lei tem que saber, pode cair no teu concurso. O Brasil tem aí uma herança de que a gente não faz testamento. O brasileiro não tem essa mania de fazer testamento, porque a gente é cheio de regra, é caro para fazer testamento, a não ser o particular, e a gente não tem essa cultura de testar os nossos bens, de transferir através do testamento. Então, por mais que seja uma matéria, eu acho até extremamente interessante, importante saber, se pode cair no teu concurso, mas não tem uma aplicação muito abundante aí no nosso dia a dia, tá? Como operador do direito. Bom, as formas ordinárias de testamento estão previstas no artigo 1862 e são 3. A forma pública, a forma cerrada e a forma particular. Como dito para vocês, não há autonomia total aqui no ordenamento jurídico brasileiro para testar, sempre observando 50% quando o testador tiver aí herdeiros legítimos. Testamento não culpativo. Normalmente os alunos perguntam, prof, teve uma situação, um parente meu estava no leito de morte, morrendinho em casa, ele puxou meu braço e disse, eu quero que você fique com a minha Ferrari. Você sai pulando da alegria, herdei uma Ferrari. Não herdou nada, relaxe. Fique bem tranquilo. Na verdade, esse tipo de testamento verbal, ele é chamado de testamento não culpativo. O testamento não culpativo, ele não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Então, se alguém um dia olhar pra você e falar assim, ó, eu quero que você fique com a minha Ferrari depois que eu morrer, eu quero que você fique com o meu jet ski, com o meu iate, com a minha casa, gente, manda ele assinar um papel, bota 2, 3 testemunhas lá, dependendo do tipo, para você ter certeza que você vai receber essa partezinha do patrimônio dele. Porque se não fizer, só verbal,
Não adianta. O testamento do culpativo, ele só é previsto como forma de testamento extraordinário em caso de guerra, nos casos dos soldados feridos na guerra. Eles estão feridos, eles querem deixar alguma coisa para alguém, então ele, na presença de duas testemunhas, pode dizer: eu quero que a minha Ferrari fique com fulana de tal. Se isso acontecer, somente nesse caso extremamente esdrúxulo é que sim, o nosso ordenamento jurídico admite o testamento do culpativo. No mais, nem se empolga aí com a tua Ferrari. Outra proibição que a gente tem dentro do nosso ordenamento jurídico em relação ao testamento é a chamada pacta corvina. A pacta corvina nada mais é do que um contrato de pessoa viva. Você contrata a herança de pessoa viva. Como é que isso pode acontecer? Eu vou testar todos os meus bens para Maria, porque Maria vai testar todos os bens dela para mim, fazendo o contrato antes. Isso não se admite. É previsto lá no tem um artigo que fala da pacta corvina. Eu esqueci. Dá uma olhada aí que você acha no teu Código Civil. Bom, qual é a sanção para quem faz isso? Nenhuma, simplesmente a nulidade. Por isso que esse tipo de nulidade, que não existe uma sanção propriamente dita, a gente chama de sanção virtual. Simplesmente acarreta na nulidade do feito. Mas não existe uma sanção maior, como uma indenização ou coisa que o valha. Testamento conjuntivo. O testamento conjuntivo, a gente falou um pouquinho sobre ele agora há pouco, lá no comecinho da aula, que eu falei para vocês. O testamento, ele é ato personalíssimo. Quantas pessoas podem testar dentro do mesmo documento de testamento? Dentro do mesmo negócio jurídico de testamento? Somente uma. Posso fazer um testamento eu e meu pai em conjunto? Não. Eu e meu marido em conjunto? Eu e meu filho? Não. Testamento é ato personalíssimo. Duas pessoas não podem testar dentro do mesmo documento. E é isso que diz para vocês o artigo 1863. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo, ok? São três formas de testamento conjuntivo. Simultâneo, cada um passa, como a gente deu o exemplo agora, cada um passa sua herança para o outro. O recíproco é aquele que João e Maria fazem o testamento passando tudo para certa pessoa. Então a gente faz o testamento passando tudo para a pessoa que também não tem possibilidade. Então, gente, veja que qualquer tipo que seja de testamento conjuntivo não é previsto, não é passível? Não. Não é possível de fazer porque não está na lei, tá? É ato ilícito, então aí a gente vai ter uma nulidade se a gente tiver um testamento conjuntivo. Vamos falar agora das três formas de testamento ordinário que a gente tem. O primeiro testamento ordinário que a gente tem no nosso ordenamento é o testamento público, que está previsto no 1864, inciso 1º. A competência de elaboração desse testamento é do tabelionato de notas, certo? Muita gente pergunta, tá, prof, eu vou chegar no tabelionato de notas, eu quero fazer um testamento e posso fazer o testamento? Exatamente, quem redige é o tabelião. Duas questões bem importantes quando da elaboração do testamento público. É obrigado o tabelião a dizer ou verificar a capacidade de testar da parte que ali comparece para fazer o seu testamento? Na verdade, não existe essa obrigatoriedade. Porém, se o tabelião perceber que aquela pessoa não tem discernimento nenhum, ele pode se recusar a fazer o testamento. Imagine que chega uma senhora de 98, 102 anos de idade e que está com Alzheimer, por exemplo. E o tabelião começa a perceber, nossa, mas ela não está falando muita coisa, chama pelo marido que morreu há 30 anos e assim por diante. O tabelião pode sim se recusar a fazer esse testamento, certo? Se ele perceber que realmente a pessoa que está ali a testar não possui a tal do discernimento necessário para a elaboração desse ato jurídico. Segunda questão, pode o particular levar uma minuta pronta, ou seja, posso ir num advogado, fazer um testamento e ir ao tabelião, transformar essa minuta em testamento público? Posso sim. Lógico que o tabelião vai olhar se tem alguma irregularidade e vai fazer ali talvez umas modificações necessárias, mas você pode já levar a minuta pronta. Esse testamento público, ele deve ser então redigido pelo tabelião, ele deve ser lido em voz alta, com duas testemunhas juntamente com o testador, para ser ouvido o que foi ali colocado. Todo mundo assina todas as páginas do testamento. Se
o testador não souber assinar, a gente faz a assinatura dele a rogo, ou seja, aquela pessoa vai assinar por ele, dizendo que o que consta ali é verdade e que o testador está concordando. Se eu for fazer um testamento de surdo, o que vai acontecer? Surdo-mudo, né, normalmente. Ao invés de uma leitura feita somente pelo tabelião, a gente vai ter que ler 2 vezes o testamento. Uma feita pelo tabelião e a outra feita por uma das testemunhas ali presente, para ele perceber que foi exatamente o que está escrito, é exatamente o que está sendo lido. Qual que é a vantagem do testamento público? Ele não se perde, uma vez que fica guardado lá no cartório. Porém, ele é extremamente caro, ele tem muito custo. Então, na verdade, daí, nesse ponto, ele sai perdendo. Segunda forma de testamento ordinário é chamado de testamento cerrado ou testamento místico. Misteriosíssimo esse testamento. Ele está previsto no 1868, no caput, ali a gente tem um conceito dele, que diz que ele tem que ser escrito pelo testador ou por uma terceira pessoa em seu lugar. Diz o 1868 que o testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa, um terceiro, a seu rogo, ou seja, a pedido do testador, e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. Leiam depois os incisos, tem algumas formalidades para a gente poder fazer o testamento místico ou o testamento cerrado. Imagine no caso do caput que ele coloca ali que o próprio testador pode fazer ou um terceiro a seu pedido, a seu rogo. Vai o testador e pede para um terceiro fazer. Se esse terceiro for beneficiado no testamento, o testamento é nulo, por força do artigo 1801, inciso 1º, que diz que quem escreve o testamento a pedido de outra pessoa não pode ser beneficiário, trazendo assim a nulidade do testamento. Esse conteúdo que tiver escrito dentro do tal do testamento místico ou cerrado, ele não vai ser conhecido por terceiros. Por isso que ele tem esse nome, testamento místico, porque ele é extremamente misterioso. Bem aquela coisa de novela mexicana, que morre lá o velhinho, o patriarca da novela, e daí agora, só depois da morte, é que a gente vai saber quem é que vai ficar com o quê. E daí ele não deixa nada pra ninguém, deixa tudo pro cachorro, aquela história toda de novela mexicana. É bem isso que a gente está estudando aqui agora. Importante que todas as páginas estejam assinadas, e o que é interessante é que o testamento cerrado ou místico, ele pode ser feito em outra língua, desde que as testemunhas que estiverem presentes falem essa língua e entendam o que está escrito, né? E, por sua vez, o testamento público que a gente estava falando agora, ele não pode ser escrito em outra língua, a não ser o português do Brasil. Aqui também, nesse tipo de testamento, 2 testemunhas têm que estar junto, para quê? Para que seja lido o ato de autorização. É um laudinho, digamos assim, feito pelo tabelião dizendo sim. É um laudo de aprovação, tá? Ele aprova o que está escrito dentro, mas ninguém pode ficar sabendo qual é o conteúdo do testamento. Então, as testemunhas estão ali simplesmente para assinar para atestar que é a verdade, que o testamento cerrado foi feito e que foi aprovado pelo tabelião. Esse auto de aprovação que vai ser assinado e lido em voz alta pelo tabelião pelas 2 testemunhas. O que é interessante, só para deixar a aula aí mais tranquila para vocês, eu trouxe um pedacinho do livro que está escrito aqui para vocês, da Maria Helena Diniz, porque após que o testamento é cerrado, ele é lido, esse auto de aprovação é lido pelo tabelião, juntamente com as 2 testemunhas, olha o que diz. Será por ele, pelo tabelião, cerrado e cozido, com 5 pontos de retrós, segundo a praxe cartorária, lacrando-se o testamento nos pontos de costura. Veja, não sei se fazem mais isso. Eu nunca vi um testamento cerrado na minha vida, tenho que lhe dizer. Então, mas tem aí toda uma mística, né, em volta desse testamento, chamado de testamento cerrado. Qual que é a desvantagem do testamento cerrado? Ele é fácil de se perder porque ele não fica no tabelionato. O testador ou fica com ele, ou o testador vai escolher uma pessoa que guardará o testamento até para abertura após a sua morte. O que é interessante, o que é bem complicado aqui, é que se o testamento tiver aberto, tiver rompido todo esse lacre, esse cozimento aí,
costura, ele é considerado como revogado. Por quê? Porque se o testador quis fazer um testamento místico, onde ninguém sabe o que vai estar escrito, se ele vier aberto para a mão do juiz, ele não tem mais validade. E também, interessante falar que os analfabetos, por não poderem ler, e ninguém vai saber o que está escrito ali dentro, podem se utilizar dessa forma de testamento. E, para a gente terminar, vamos falar sobre a terceira forma de testamento ordinário que a gente tem no nosso ordenamento, que é o testamento particular. Não tem função nenhuma cartorário, o tabelião aqui não participa. Gente, olha o artigo que está escrito aqui, faltou um númerozinho aí no final. O artigo, ó, gente, volta, pera. Gente, olha a bagunça. O que eu fiz? Bom, não sei. O artigo certo, gente, era o 1876, que fala sobre o testamento particular. O testamento particular, ele vai ser feito pelo próprio punho, pela pessoa, ou pode também ser datilografado. Também tem que ter testemunhas e tem que ser lido pelo testador na presença de 2 testemunhas para verificar aí a veracidade daquele testamento particular. Depois da abertura da sucessão com a morte do testador, como não tem toda a verificação de validade do tabelião, porque ele não passa pelo cartório, né, de notas, quanto da abertura dele, ele vai ter que ser aceito em juízo também pelas testemunhas que estavam lá na hora da elaboração do testamento. Gente, eu não sei o que eu fiz com o slide. Bom, na verdade, era basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês. Acompanha Direito Civil, é aqui na Cultive. Estuda bastante, você vai ser aprovado no teu concurso. Espero você na próxima aula de Direito Civil. Obrigada, gente. Um beijo.